Você já passou por momentos em que sentiu que Deus havia te abandonado completamente? Onde olhou para o céu e gritou, "Onde você está?", sem receber resposta? Hoje vou compartilhar com você uma das histórias mais tocantes que já ouvi sobre como Deus trabalha de formas que jamais imaginamos, mesmo quando achamos que Ele nos esqueceu. Imagine uma criança de apenas 5 anos sendo abandonada na porta de um orfanato com um bilhete que dizia, "Deus vai cuidar de você melhor que eu". Imagine essa mesma criança crescendo odiando Deus por 15 anos, vivendo nas ruas, passando fome e gritando para o céu que ele não existia. Agora imagine descobrir que cada momento de dor, cada lágrima derramada, cada noite de abandono, fazia parte de um plano divino tão perfeito que quando você finalmente entendesse, ficaria sem palavras. O que você está prestes a ouvir vai mexer com suas emoções de uma forma que você nunca experimentou antes. Esta história vai mostrar como Deus pode usar até mesmo o abandono mais doloroso para nos levar exatamente onde precisamos estar, no momento exato em que mais precisamos estar lá. Você não vai acreditar no que aconteceu quando essa jovem descobriu a verdade sobre seu abandono e como Deus orquestrou cada detalhe para um reencontro que mudaria tudo. Prepare seu coração, porque esta jornada vai revelar segredos sobre como Deus age que vão transformar completamente sua perspectiva sobre os planos divinos em sua própria vida. Capítulo 1. Mini introdução. Bem-vindos a esta jornada de fé e descoberta. Sou seu narrador e estarei com vocês compartilhando histórias reais de como Deus transforma vidas de maneiras extraordinárias. Hoje começamos uma história que vai tocar o mais profundo do seu coração. Deixe-me contar uma história que vai abalar suas convicções sobre abandono e propósito divino. Sofia Mendes tinha apenas 5 anos, quando sua vida mudou para sempre. Numa manhã fria de junho de 2008, em São Paulo, o vento cortante do inverno paulistano soprava pelas ruas desertas quando ela acordou numa calçada molhada, encolhida contra a porta de ferro do Lar São Francisco, um orfanato na zona leste da cidade. Suas pequenas mãos roxas de frio seguravam um papel amassado, molhado pelas lágrimas que não paravam de escorrer. No bilhete, escrito com letra trêmula, estava a frase que a assombraria pelos próximos 15 anos. Deus vai cuidar de você melhor que eu. Te amo mais do que você jamais saberá. Perdão. A criança não sabia ler ainda, mas quando a irmã Benedita encontrou Sofia e leu o bilhete em voz alta, aquelas palavras se gravaram na alma da menina, como ferro em brasa. "Mamãe! Mamãe!" Sofia gritava para a rua vazia, sua voz pequena ecoando entre os prédios cinzentos. Ela não entendia por que havia acordado sozinha, por que suas roupinhas estavam úmidas, por que sua mãe não estava ali. Durante 3 dias consecutivos, ela ficou sentada na porta do orfanato, recusando-se a entrar, esperando que sua mãe voltasse. "Ela vai voltar", dizia Sofia, para qualquer um que tentasse convencê-la do contrário. "Mamãe sempre volta." A irmã Benedita, uma religiosa de 60 anos que dedicara toda a sua vida a cuidar de crianças abandonadas, nunca havia visto tamanha determinação em uma criança tão pequena. "Filha, você precisa entrar, está fazendo frio", ela dizia gentilmente, estendendo a mão. Mas Sofia balançava a cabeça com força, apertando o bilhete contra o peito. "Não, se eu sair daqui, mamãe não vai me encontrar." Foi quando começaram os primeiros sinais de que algo maior estava acontecendo. No 3º dia, quando Sofia finalmente desmaiou de fome e frio, uma enfermeira que passava pela rua por acaso a encontrou. "Nunca passo por esta rua", ela disse depois, "mas hoje senti que precisava vir por aqui." A enfermeira, chamada Marina, não só cuidou de Sofia, como se ofereceu para visitar a menina todas as semanas no orfanato. Dentro do Lar São Francisco, Sofia era uma criança diferente das outras. Enquanto a maioria das crianças abandonadas chegava aos prantos ou em estado de choque, Sofia chegou com uma raiva que ninguém conseguia explicar numa criança tão pequena. "Deus não existe", ela gritava quando faziam orações na hora das refeições. "Se ele existisse, não teria deixado mamãe me abandonar." As outras crianças ficavam assustadas com a intensidade da revolta de Sofia, mas a irmã Benedita percebia algo peculiar. Mesmo rejeitando qualquer menção a Deus, Sofia sempre aparecia nos lugares certos, nas horas certas. Quando outra criança estava doente, Sofia aparecia com um copo d'água antes mesmo de ser chamada.
Quando alguém estava triste, ela surgia do nada com um desenho ou uma pedrinha colorida que havia encontrado no pátio. É como se ela fosse guiada por algo que ela mesma rejeita. A irmã Benedita comentava com as outras religiosas. Deus trabalha até através da nossa rebeldia. Aos 7 anos, Sofia já havia decorado o bilhete de cor. Todas as noites, ela o lia à luz da lua que entrava pela janela do dormitório coletivo. Deus vai cuidar de você melhor que eu. Essas palavras se tornaram um mantra de ódio para ela. Mentira! Ela sussurrava para o papel amarelado. Ele não cuida de ninguém. Se cuidasse, eu estaria com mamãe. Mas os sinais continuavam aparecendo. Quando Sofia ficou doente com pneumonia aos 8 anos, o médico que a atendeu comentou: "É estranho, mas tenho a sensação de que esta criança vai ser especial. Há algo de diferente nela." Durante a consulta, 3 pacientes do médico cancelaram seus horários sem explicação, permitindo que ele dedicasse o tempo que Sofia precisava. Na escola municipal onde estudava, Sofia era conhecida como a menina que não acreditava em nada, mas que sempre estava lá quando alguém precisava. Sua professora, Dona Helena, notou que Sofia tinha uma capacidade inexplicável de consolar outras crianças. Ela não fala de Deus, não fala de fé, mas quando abraça uma criança que está chorando, é como se passasse uma paz que não sei explicar. O orfanato começou a receber doações anônimas sempre nas semanas em que Sofia estava passando por momentos mais difíceis. Cestas de alimentos apareciam na porta. Cobertores chegavam por correio sem remetente identificado. Brinquedos eram deixados durante a madrugada. A irmã Benedita anotava cada coincidência em um caderninho. Deus provê para Sofia mesmo quando ela o rejeita. Aos 10 anos, Sofia tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua revolta. Numa noite de tempestade, ela rasgou o bilhete em pedaços pequenos e os jogou pela janela. "Não quero mais saber desta mentira!" Ela gritou para o céu escuro. "Se Deus existe, que me prove, que traga minha mãe de volta." O que Sofia não sabia era que naquela mesma noite, do outro lado da cidade, uma mulher de 35 anos estava internada no Hospital das Clínicas, lutando contra um câncer em estado avançado. Essa mulher, debilitada pela doença, segurava uma foto desbotada de uma criança de 5 anos e sussurrava entre lágrimas: "Deus, cuide da minha Sofia. Um dia, permita que eu explique por que tive que abandoná-la. Um dia, faça com que ela entenda que foi amor, não desamor." As 2 orações, uma de ódio e uma de amor, subiram ao céu naquela noite tempestuosa. E Deus, em sua sabedoria infinita, começou a tecer um plano que levaria 10 anos para se completar, mas que uniria mãe e filha no momento exato em que ambas mais precisariam uma da outra. A partir daquele dia, Sofia se tornou uma adolescente ainda mais rebelde, mas os sinais divinos se intensificaram. Era como se Deus estivesse dizendo: "Você pode rasgar bilhetes, pode gritar, pode me odiar, mas eu não vou te abandonar. Tenho um plano para você que é maior do que sua dor." Capítulo 2. Você já se perguntou como uma criança processa a dor do abandono quando cresce rodeada de pessoas falando sobre o amor de Deus? Sofia desenvolveu uma revolta que ia além da simples descrença. Ela se tornou uma pequena ateísta militante dentro de um orfanato católico. Aos 11 anos, Sofia havia se tornado a questionadora oficial do Lar São Francisco. Durante as aulas de catecismo, ela levantava a mão constantemente: "Irmã, se Deus ama todas as crianças, por que existem orfanatos? Ou, se Deus tem um plano para todos, qual é o plano para as crianças que morrem de fome?" Suas perguntas deixavam as religiosas sem resposta, não por falta de fé, mas pela profundidade da dor por trás de cada questionamento. A irmã Benedita, que já havia criado centenas de crianças abandonadas, nunca havia encontrado uma menina com tamanha inteligência emocional para articular sua revolta. Sofia não está apenas brava com Deus, ela explicava para as outras freiras. Ela está desafiando Deus a se provar, como se fosse um duelo pessoal entre ela e o Criador. Durante as orações coletivas antes das refeições, Sofia ficava em pé com os braços cruzados, recusando-se a baixar a cabeça ou fechar os olhos. "Não vou fingir que acredito numa mentira", ela dizia quando questionada. Mas o que mais intrigava a irmã Benedita era que, apesar da rebeldia de Sofia, coisas extraordinárias continuavam acontecendo ao redor dela. Quando João, um menino de 6 anos, chegou ao orfanato traumatizado, depois de ter sido encontrado numa casa onde sofria maus tratos,
Ele se recusava a falar com qualquer adulto. As psicólogas, assistentes sociais e até mesmo as irmãs mais experientes não conseguiam fazer com que ele pronunciasse uma palavra sequer. Até que Sofia se aproximou. "Você não precisa falar", ela disse a João sentando-se ao seu lado no pátio. "Eu também não gosto de falar quando estou com raiva." João olhou para ela e, pela primeira vez desde que chegara, seus olhos mostraram um lampejo de interesse. "Sabe o que eu faço quando estou brava?" Sofia continuou. "Eu desenho monstros horríveis no meu caderno. Quer tentar?" Em 2 semanas, João estava conversando normalmente com todo mundo. O psicólogo que acompanhava o caso ficou perplexo. Em 20 anos de profissão, nunca vi uma criança se recuperar tão rapidamente de um trauma severo. O que essa menina fez com ele? A irmã Benedita sabia o que tinha acontecido, mas não comentava com Sofia para não alimentar seu ego. Era o dom de cura emocional que Deus havia colocado nela, funcionando até mesmo através de sua rejeição à fé. Deus usa vasos quebrados para curar outros vasos quebrados, ela anotava em seu diário. Aos 12 anos, Sofia começou a ter pesadelos recorrentes. Sonhava com uma mulher de cabelos castanhos que estendia os braços para ela, mas toda vez que Sofia tentava correr em direção à figura, um abismo se abria entre elas. Ela sempre acordava chorando, mas durante o dia negava qualquer significado aos sonhos. "São só neuroses por causa do abandono", ela dizia, usando palavras que havia aprendido com a psicóloga do orfanato. Mas os sonhos se intensificaram quando Sofia completou 13 anos. A mulher dos sonhos começou a falar, mas Sofia nunca conseguia entender as palavras. Era como se alguém estivesse falando debaixo d'água. "Ela está tentando me dizer alguma coisa." Sofia confidenciou para sua única amiga no orfanato, Carla. "Mas talvez seja só meu cérebro criando uma mãe imaginária, porque não consigo aceitar que fui abandonada." O que Sofia não sabia era que, naquele mesmo período, sua mãe biológica estava passando pelo 2º ciclo de quimioterapia. A doença havia regredido por alguns anos, mas voltara com mais agressividade. Nos momentos de maior fraqueza durante o tratamento, ela também sonhava. Sonhava com uma menina que crescia sem ela, que a chamava de mamãe nos sonhos, mas que sempre desaparecia antes que pudessem se abraçar. "Doutora, é possível que minha filha também sonhe comigo?" ela perguntou à oncologista. "Eu sei que parece loucura, mas sinto que ela está tentando me encontrar através dos sonhos." A médica, uma mulher pragmática, respondeu com gentileza. "O amor materno cria conexões que a ciência ainda não consegue explicar completamente. É possível que vocês compartilhem algum tipo de conexão emocional." De volta ao orfanato, Sofia estava passando pela adolescência de forma turbulenta. Aos 14 anos, ela havia se tornado a líder não oficial dos descrentes, um pequeno grupo de crianças mais velhas que questionavam abertamente a fé. "Religião é para pessoas fracas que precisam de muletas imaginárias", ela dizia para qualquer um que quisesse ouvir. Mas mesmo sendo a ateísta rebelde do grupo, Sofia continuava sendo a pessoa que todos procuravam quando precisavam de consolo. Quando Maria, uma menina de 8 anos, chegou ao orfanato depois de perder os pais num acidente de carro, ela só parava de chorar quando Sofia contava histórias para ela. "Suas histórias não falam de Deus, mas me fazem sentir que tudo vai ficar bem", Maria dizia. A irmã Benedita observava esses momentos com lágrimas nos olhos. Sofia inventava contos de fadas, onde as princesas salvavam a si mesmas, onde dragões se tornavam amigos e onde sempre havia esperança no final, mesmo sem magia divina. Ela nega Deus com a boca, mas prega seu amor com as ações, a religiosa anotava em suas reflexões diárias. Durante um dos grupos de terapia coletiva que aconteciam quinzenalmente no orfanato, Sofia fez uma declaração que chocou até mesmo a psicóloga experiente. "Eu não odeio Deus porque não acredito nele. Eu odeio Deus porque tenho medo de que ele realmente exista e tenha me abandonado de propósito." Essa confissão revelou a verdadeira ferida de Sofia. Não era descrença, era medo de ter sido rejeitada pelo próprio Criador. "Se nem Deus me quis, então devo ser mesmo impossível de amar", ela disse entre lágrimas que se recusava a derramar há anos. Naquela noite, depois de anos evitando, Sofia olhou para o céu pela janela do dormitório e sussurrou sua primeira oração, se é que podia ser chamada assim. "Se você existe mesmo, Deus, por que não me deixa em paz? Por que continua mandando pessoas que tentam me fazer acreditar? Por que não some da minha vida como todo mundo some?" O que ela não esperava
era a resposta que viria na forma de uma decisão que tomaria no ano seguinte, a decisão de fugir do orfanato e viver nas ruas. Uma decisão que a levaria exatamente para onde Deus precisava que ela estivesse no momento certo de sua vida. Capítulo 3. O que vou contar agora vai mostrar como Deus trabalha, até mesmo através das nossas decisões mais rebeldes. Sofia completou 15 anos em junho de 2018 e sua festa de aniversário no orfanato foi a gota d'água para sua revolta total contra qualquer tipo de religiosidade. Feliz aniversário, filha! Que Deus abençoe mais um ano de sua vida, disse a irmã Benedita, entregando um pequeno bolo feito especialmente para Sofia. A aniversariante olhou para o bolo, para as outras crianças cantando parabéns, para as freiras sorrindo com genuíno carinho e sentiu uma raiva inexplicável explodir em seu peito. Chega! Sofia gritou empurrando o bolo da mesa. Não quero mais ouvir falar de Deus, não quero mais fingir que faço parte desta farsa. Se ele é tão bom assim, por que não está aqui na minha festa? Por que quem está aqui são pessoas pagas para cuidar de mim e não minha família de verdade? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As crianças menores começaram a chorar, não pela bronca de Sofia, mas pela dor que sentiam vindo dela. A irmã Benedita se abaixou para limpar o bolo do chão, mas quando olhou para Sofia, havia lágrimas em seus olhos também. Sofia, querida, nós não somos pagas para amar vocês. Escolhemos estar aqui porque vocês acreditam numa fantasia. Sofia interrompeu. Eu vou embora deste lugar. Prefiro morrer de fome nas ruas do que continuar ouvindo sobre um Deus que nunca apareceu quando eu precisei. 3 dias depois, numa madrugada de julho, Sofia juntou suas poucas roupas numa mochila escolar e escapou do lar São Francisco através de uma janela do banheiro que ela havia observado por semanas. Aos 15 anos, ela se tornou mais uma adolescente vivendo nas ruas de São Paulo. O que aconteceu nas primeiras semanas da vida de Sofia nas ruas vai deixar você pasmo com a forma como a proteção divina funciona. Ela havia escolhido a região da Sé, no centro de São Paulo, para se estabelecer. Se vou viver na rua, que seja onde tem mais movimento e mais chances de conseguir comida. Ela pensou com a lógica de uma menina que havia aprendido a ser prática com a sobrevivência emocional. Na primeira noite, dormindo num vão de escada próximo à Catedral da Sé, ironicamente ao lado do maior símbolo católico da cidade, Sofia foi abordada por um grupo de adolescentes em situação de rua que pareciam hostis. Aqui é nosso território, princesinha. Se quer ficar, tem que pagar a taxa, disse o líder do grupo, um jovem de aparentemente 17 anos. Sofia não tinha dinheiro algum e sua revolta foi maior que seu medo. Não vou pagar nada para dormir numa calçada que não pertence a ninguém, ela respondeu, ficando de pé para enfrentar o grupo. Era 5 contra 1. Ela não tinha chance física, mas algo extraordinário aconteceu. Um homem surgiu das sombras, um morador de rua de aproximadamente 50 anos, com roupas sujas, mas olhos bondosos. Deixem a menina em paz, ele disse com uma autoridade que não fazia sentido para alguém em sua condição. Ela está sob minha proteção. Os adolescentes se entreolharam, resmungaram algo, mas se afastaram sem discussão. Por que você me ajudou? Sofia perguntou ao homem. E por que eles te respeitaram? Meu nome é Antônio. Ele respondeu com um sorriso desdentado. E sobre me respeitar, digamos que tenho histórico por aqui. Quanto a te ajudar? Ele fez uma pausa olhando para o céu estrelado. Tive um sonho estranho há 3 dias. Sonhei que uma menina de cabelos cacheados viria para cá e que eu deveria protegê-la como se fosse minha própria filha. Sofia sentiu um arrepio. Sonho? Você acredita em sonhos? Filha, quando você vive na rua há 20 anos, aprende que existem coisas que não conseguimos explicar. Você pode me chamar de louco, mas eu sinto que você é especial. Há algo diferente em você. Durante as 2 semanas seguintes, Antônio ensinou Sofia as regras de sobrevivência nas ruas. Onde encontrar comida, como se proteger do frio, quais lugares evitar, como lidar com a polícia. Mas o que mais impressionava Sofia era como Antônio sempre sabia quando ela estava precisando de algo antes mesmo dela pedir. Antônio, às vezes você me dá comida antes mesmo de eu sentir fome. Como você sabe, é instinto. Ele respondia, mas Sofia percebia que havia algo mais profundo. Antônio tinha uma forma de orar baixinho antes de cada refeição, mesmo que fosse apenas uma lata de sardinha dividida em 2. Sofia fingia não notar, mas secretamente ficava intrigada
com a gratidão daquele homem que não tinha praticamente nada. A primeira vez que Sofia passou fome de verdade foi numa semana particularmente difícil, quando as igrejas que distribuíam sopa estavam todas fechadas por causa de um feriado prolongado. Ela havia comido apenas um pão amanhecido em 3 dias, quando decidiu tentar pedir dinheiro aos transeuntes. Por favor, tio, uma moedinha para comprar comida? Ela pediu a um homem bem vestido que passava apressado. O homem a ignorou completamente. Sofia tentou com várias outras pessoas, mas a resposta era sempre a mesma: indiferença total. Frustrada e faminta, ela se sentou numa esquina e olhou para o céu nublado. "Tá vendo?" Ela gritou mentalmente. "Se você existisse, eu não estaria morrendo de fome na rua. Onde está a sua proteção agora?" Nesse exato momento, um homem que havia passado por ela 1 hora antes voltou correndo. "Moça! Moça!" Ele gritou procurando por ela. Quando a encontrou, estava ofegante. "Não consigo tirar você da minha cabeça. Tenho uma filha da sua idade em casa e algo me disse para voltar e te ajudar." Ele colocou uma nota de R$ 50 na mão de Sofia. "Compre comida de verdade, não besteira." Sofia ficou olhando para o dinheiro na mão, depois para o homem que já estava se afastando. "Espera!" ela gritou. "Por que você voltou? Por que me ajudou?" O homem parou e se virou com um sorriso. "Não sei explicar. Foi como se alguém estivesse me empurrando para voltar aqui. Cuide-se, menina." Naquela noite, enquanto dividia um sanduíche com Antônio, Sofia estava mais pensativa que o normal. "Antônio, você acredita em coincidências?" "Não, filha, acredito em providência." "Providência? Quando você precisa de algo e aparece na hora certa, da pessoa certa, do jeito certo, isso não é coincidência. Isso é o universo conspirando a seu favor. Ou, se você me permitir a palavra que não gosta de ouvir, isso é Deus cuidando." Sofia mastigou o sanduíche em silêncio. Uma parte dela queria discordar, gritar que eram apenas coincidências aleatórias, mas outra parte, uma parte pequena e assustada, começava a se perguntar se talvez, apenas talvez, havia algo maior cuidando dela, mesmo quando ela havia rejeitado qualquer possibilidade de proteção divina. Capítulo 4. Esta próxima parte da história de Sofia vai mostrar como os momentos de maior desespero podem ser exatamente quando Deus está preparando as maiores viradas em nossas vidas. Depois de 8 meses vivendo nas ruas, Sofia pensava que havia visto o pior que a vida poderia oferecer. Ela estava errada. O inverno de 2019 foi particularmente rigoroso em São Paulo. As temperaturas caíram mais do que o normal, e muitos moradores de rua não sobreviveram ao frio. Sofia e Antônio haviam conseguido abrigo numa construção abandonada junto com outros 6 moradores de rua. Mas mesmo assim, o frio era quase insuportável. Foi numa dessas noites geladas que Antônio começou a tossir sangue. Sofia acordou com o som da tosse convulsiva dele e viu o líquido vermelho escuro saindo de sua boca. "Antônio, o que está acontecendo?" "Não é nada, filha." Ele tentou minimizar, mas estava visivelmente fraco. "É só um resfriado forte." Sofia sabia que não era um resfriado comum. Nos dias seguintes, Antônio piorou rapidamente. Parou de comer, mal conseguia se levantar e a tosse se tornou constante. Os outros moradores de rua começaram a se afastar, com medo de contágio. "Antônio, a gente precisa te levar num hospital," Sofia disse, segurando a mão fria dele. "Filha, você sabe que o hospital não aceita gente como a gente. Além do mais, não tenho documentos, não tenho família. Vou morrer na fila de espera." "Não fala assim," Sofia gritou, e pela primeira vez em sua vida, sentiu o desespero real de poder perder alguém que amava. Porque, apesar de nunca ter dito, ela havia aprendido a amar Antônio como o pai que nunca teve. Durante 3 dias, Sofia cuidou de Antônio como pôde. Conseguiu remédios para a tosse pedindo numa farmácia, roubou cobertores de um varal para mantê-lo aquecido e até mesmo tentou fazer chás com ervas que encontrava nos poucos canteiros do centro da cidade. Mas ela podia ver que ele estava morrendo. Na terceira noite, Antônio chamou Sofia e segurou sua mão com uma força que ela não sabia que ele ainda tinha. "Filha, preciso te dizer uma coisa antes de partir." "Você não vai morrer," Sofia disse entre lágrimas que se recusava a deixar cair. "Escuta, Sofia, nestes meses que cuidei de você, aprendi algo importante. Você tem um dom. As pessoas se sentem em paz perto de você, mesmo quando você está brava com o mundo. Isso não é casualidade. Antônio, não começa com essa conversa de religião agora. Não é religião, filha. É observação. Você carrega algo especial dentro de você.
algo que cura o coração das pessoas. Um dia você vai descobrir qual é seu propósito, e quando descobrir, vai entender que tudo o que passou, o abandono, a raiva, até mesmo as ruas, foi preparação para algo maior. Sofia queria protestar, mas as palavras não saíam. Antônio continuou: quando eu morrer, e vai ser em breve, quero que você prometa uma coisa. Não pare de ajudar as pessoas. Mesmo que não acredite em Deus, continue sendo o que você é, uma luz no meio da escuridão de outras pessoas. Naquela madrugada, Antônio morreu dormindo. Sofia acordou com sua mão ainda segurando a dele, mas já fria e sem vida. Pela primeira vez desde que saíra do orfanato, Sofia chorou sem se importar quem visse. Chorou pela perda do único pai que havia conhecido. Chorou pela solidão que voltava a consumi-la. Chorou pela injustiça de uma vida tão difícil. Mas no meio de seu pranto, algo extraordinário aconteceu. Uma mulher apareceu na construção abandonada. Uma enfermeira que estava voltando do plantão noturno e havia ouvido os soluços de Sofia. Filha, o que aconteceu? Meu pai morreu. Sofia conseguiu dizer entre soluços e pela primeira vez se referiu a Antônio como pai. A enfermeira, que se chamava Regina, não fez perguntas sobre por que uma adolescente estava numa construção abandonada com um morador de rua morto. Simplesmente abraçou Sofia e disse: ninguém deveria passar por isso sozinha. Regina ajudou Sofia com todos os procedimentos burocráticos para o sepultamento de Antônio. Descobriu-se que ele tinha documentos guardados numa lata enterrada no local onde dormiam. Ele havia sido um técnico em eletrônica antes de uma série de tragédias pessoais o levarem para as ruas. Regina até mesmo pagou do próprio bolso para que Antônio tivesse um enterro digno. Por que você está fazendo tudo isso por nós? Sofia perguntou no dia do enterro, quando estava apenas ela, Regina e um padre no pequeno cemitério público. Porque há 3 dias tive um sonho com um homem mais velho que me pedia para cuidar de uma menina de cabelos cacheados. Quando te vi chorando, soube que era você. Sofia sentiu o mesmo arrepio que havia sentido quando Antônio contou sobre seu sonho. Você também sonhou? Filha, trabalho há 15 anos como enfermeira em emergência. Já vi muito sofrimento, muita injustiça, mas também aprendi que às vezes somos colocados no lugar certo, na hora certa, para ajudar alguém que precisa. Não sei se é Deus, destino ou coincidência. Só sei que estava sendo guiada para te encontrar. Após o enterro de Antônio, Regina fez uma proposta que mudaria o rumo da vida de Sofia. Tenho um quarto vago no meu apartamento. Não é luxo, mas é limpo e aquecido. Se você quiser, pode ficar lá até se organizar. Em troca, me ajuda com os trabalhos de casa. Sofia, pela primeira vez em meses, não sabia o que responder. Parte dela queria aceitar. Estava cansada do frio, da fome, da insegurança das ruas. Mas outra parte tinha medo de se apegar a alguém novamente e ser abandonada. Por que você faria isso por mim? Você nem me conhece. Por quê? Regina disse com um sorriso que lembrava Sofia da irmã Benedita. Às vezes a gente precisa acreditar que vale a pena ajudar alguém, mesmo sem garantias. E porque tenho a sensação de que você vai me ajudar tanto quanto eu vou te ajudar. Naquela noite, Sofia dormiu numa cama de verdade pela primeira vez em 8 meses. Antes de adormecer, olhou pela janela do quarto que Regina havia oferecido e sussurrou para o céu: Antônio, se você estava certo sobre eu ter um propósito, me ajuda a descobrir qual é, porque sozinha eu não sei mais o que fazer. Ela não sabia que essa oração, mesmo dirigida inicialmente a Antônio, havia sido ouvida por quem realmente podia responder, e que a resposta viria na forma de uma oportunidade de trabalho que apareceria exatamente uma semana depois. Capítulo 5. Deixe-me contar como Deus começa a revelar nosso verdadeiro propósito através das oportunidades que colocam no nosso caminho. Sofia havia passado 2 semanas na casa de Regina e, pela primeira vez em muito tempo, estava começando a se sentir quase humana novamente. Regina trabalhava como enfermeira no Hospital das Clínicas, o maior complexo hospitalar da América Latina. Ela saía para o plantão às 6 da manhã e voltava às 6 da tarde, deixando Sofia sozinha a maior parte do dia. Sofia usava esse tempo para limpar a casa obsessivamente. Era sua forma de retribuir a bondade de Regina sem precisar expressar gratidão em palavras. Filha, você não precisa deixar minha casa brilhando todo dia, Regina dizia quando chegava do trabalho e encontrava cada cômodo impecável. Você já faz mais do que qualquer faxineira profissional. É que eu preciso me sentir útil, Sofia respondia.
Se não estou fazendo algo produtivo, fico pensando demais. Foi numa quinta-feira que Regina chegou em casa com uma expressão diferente. Sofia, preciso conversar com você sobre algo. Sofia sentiu o coração acelerar. Você quer que eu vá embora? Fiz alguma coisa errada? Pelo contrário, Regina sorriu. No hospital onde trabalho, abriu uma vaga para auxiliar de limpeza. Não é um trabalho glamouroso, mas paga um salário decente e oferece carteira assinada. Conversei com a supervisora de limpeza e ela topou te dar uma chance se você estiver interessada. Sofia ficou em silêncio por vários segundos. Um emprego de verdade, com carteira assinada, salário fixo. Depois de meses dormindo na rua, a ideia parecia um sonho impossível. Mas eu não tenho experiência. Não terminei o ensino médio. Não tenho referências. A supervisora disse que prefere contratar pessoas que precisam realmente da oportunidade do que pessoas com currículo bonito, mas sem necessidade real. E quanto a referências, Regina sorriu. Ela confia no meu julgamento. Por que você está fazendo isso por mim? Sofia perguntou pela 100ª vez, desde que Regina havia aparecido em sua vida. Porque tenho um pressentimento sobre você. E porque, trabalhando em hospital há tanto tempo, aprendi a reconhecer pessoas que têm o dom de trazer paz para ambientes de sofrimento. Você tem isso. Na segunda-feira seguinte, Sofia se apresentou para sua primeira entrevista de emprego formal na vida. Aos 18 anos, vestindo roupas emprestadas de Regina, ela caminhou pelos corredores intermináveis do Hospital das Clínicas, sentindo uma mistura de nervosismo e determinação. A supervisora de limpeza, Dona Marta, era uma mulher de 55 anos com jeito severo, mas olhos bondosos. Regina me falou sobre você. Disse que você trabalha bem e não dá problema, é verdade? Sim, senhora. Só quero uma oportunidade de provar que posso ser útil. Ótimo, porque aqui não é lugar para quem quer fazer corpo mole. Hospital é ambiente sério, com pessoas doentes e famílias desesperadas. Você vai ver coisas difíceis. Vai conseguir lidar? Sofia pensou em Antônio morrendo em seus braços, em todas as noites frias nas ruas, em todos os momentos em que teve que ser forte quando queria apenas se entregar. Acho que posso lidar com mais coisas difíceis do que pareço conseguir. Dona Marta olhou para Sofia por alguns segundos e depois sorriu. Gostei da resposta. Você começa amanhã. O primeiro dia de Sofia no hospital foi uma revelação. Vestindo uniforme azul claro e empurrando um carrinho de limpeza pelos corredores, ela descobriu que havia algo especial na forma como os pacientes reagiam a ela. Enquanto outras faxineiras faziam seu trabalho de forma mecânica, entravam no quarto, limpavam rapidamente e saíam. Sofia naturalmente estabelecia pequenos contatos humanos. Bom dia, como o senhor está se sentindo hoje? Ela perguntava para um idoso acamado. Posso abrir a cortina para entrar um pouco de sol? Filha, faz 15 dias que ninguém me pergunta como estou me sentindo. O idoso respondeu com lágrimas nos olhos. As enfermeiras estão sempre correndo. Os médicos mal olham na minha cara. Obrigado por perguntar. Durante os intervalos para almoço, Sofia observava os outros funcionários reclamando do trabalho, da falta de reconhecimento, dos pacientes difíceis. Mas ela não conseguia sentir o mesmo. Pela primeira vez em sua vida, sentia que estava no lugar certo. Você é nova, não é? Perguntou Carla, uma enfermeira de 30 anos que Sofia havia conhecido na cantina. Há quanto tempo trabalha aqui? Uma semana, Sofia respondeu. E está gostando? Trabalhar em hospital não é para qualquer um. Gosto sim. É estranho, mas me sinto útil aqui, como se estivesse fazendo algo que importa. Carla olhou para Sofia com curiosidade. É raro encontrar alguém que fala assim sobre trabalhar em hospital. A maioria das pessoas acha depressivo. Eu acho o contrário. Quando vejo uma família reunida em volta de alguém que amam, quando vejo médicos lutando para salvar vidas, quando vejo pessoas se recuperando, isso me faz sentir que existe esperança no mundo. Foi na segunda semana de trabalho que aconteceu algo que deixou Sofia perplexa. Ela estava limpando o quarto de uma criança de 7 anos, internada com pneumonia grave, quando a menina, que estava chorando há horas segundo as enfermeiras, parou de chorar assim que Sofia entrou. Oi, princesa, Sofia disse gentilmente, continuando a limpeza sem fazer barulho. Você está se sentindo melhor hoje? A criança, que se chamava Ana, olhou para Sofia com olhos grandes e curiosos. Você é um anjo? Sofia riu. Não, sou só a moça da limpeza. Por que você perguntou isso? Porque quando você entrou parei de sentir medo. E minha mãe sempre diz que os anjos fazem a gente parar de sentir medo.
Quando a mãe de Ana chegou uma hora depois, encontrou a filha dormindo tranquilamente pela primeira vez desde a internação. O que aconteceu? Ela estava inconsolável desde ontem. A moça da limpeza conversou com ela, explicou à enfermeira do turno. Foi impressionante. Ana parou de chorar imediatamente quando ela entrou no quarto. A partir desse dia, Sofia começou a notar um padrão. Pacientes agitados se acalmavam quando ela entrava nos quartos. Famílias desesperadas se sentiam inexplicavelmente mais esperançosas depois de conversar com ela. Idosos solitários pediam especificamente para que a moça dos cabelos cacheados limpasse seus quartos. Sofia, Dona Marta a chamou no final da terceira semana. Preciso conversar com você. Sofia sentiu o estômago gelar. Fiz alguma coisa errada? Pelo contrário, recebi mais elogios sobre seu trabalho nestas 3 semanas do que sobre qualquer outro funcionário em anos. Pacientes pedem você pelo nome, enfermeiros dizem que os quartos ficam mais tranquilos depois que você passa por eles. O que você está fazendo de diferente? Sofia ficou sem resposta por alguns segundos. Eu não sei. Só converso com as pessoas, pergunto como estão, nada demais. Filha, trabalho com limpeza hospitalar há 20 anos. Nada demais. Não faz paciente terminal pedir para uma faxineira ficar mais 5 minutos no quarto porque se sente melhor na presença dela. Você tem algo especial. Naquela noite, Sofia contou para Regina sobre a conversa com Dona Marta. Eu não entendo, Regina. Por que as pessoas reagem assim comigo? Não estou fazendo nada de extraordinário. Regina sorriu com aquele jeito maternal que Sofia estava aprendendo a amar. Filha, às vezes nosso dom mais importante é exatamente aquilo que fazemos naturalmente, sem esforço. Você carrega paz dentro de você. E em lugar de dor como um hospital, a paz é o remédio mais poderoso que existe. Sofia olhou pela janela do apartamento, observando as luzes da cidade. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma pontinha de algo que não experimentava há anos. Esperança. Talvez Antônio estivesse certo. Talvez ela realmente tivesse um propósito maior. O que ela não sabia era que naquele exato momento, 3 andares acima, no mesmo hospital onde trabalhava, uma mulher de 45 anos estava sendo internada em estado terminal. Uma mulher que havia passado os últimos 10 anos procurando desesperadamente por uma filha que havia abandonado quando criança. Uma mulher que pediria a Deus em suas últimas orações conscientes que permitisse ver sua filha mais uma vez antes de morrer. Capítulo 6. Você precisa ouvir o que começou a acontecer na vida de Sofia a partir do 2º mês de trabalho no hospital. Eventos que ela tentava explicar como coincidência, mas que começavam a formar um padrão impossível de ignorar. Sofia havia se estabelecido numa rotina que lhe dava uma paz que nunca havia experimentado. Acordava às 5 da manhã, tomava café com Regina, caminhava até o hospital, trabalhava das 7 às 5, voltava para casa, jantava e estudava para terminar o ensino médio, através de um supletivo que Regina havia sugerido. Era uma vida simples, mas pela primeira vez, Sofia sentia que pertencia a algum lugar. Mas foram os sonhos que começaram a incomodá-la. Diferente dos pesadelos da infância, estes sonhos eram vívidos e repetitivos. Sofia via-se caminhando por corredores de hospital, mas não os corredores onde trabalhava. Eram corredores de um andar que ela nunca havia visitado, com uma luz diferente, mais suave. No final do corredor, sempre havia uma porta entreaberta, e de dentro vinha uma voz fraca chamando: Sofia, Sofia, minha filha. Ela sempre acordava no momento em que estava prestes a abrir a porta completamente. E sempre acordava com lágrimas nos olhos, sem entender por quê. Regina, você acredita que sonhos podem significar alguma coisa? Sofia perguntou numa manhã, depois de mais uma noite com o mesmo sonho. Depende do sonho, Regina respondeu, observando Sofia com atenção. Por que está perguntando? Tenho tido o mesmo sonho há semanas. Estou num hospital, mas não é onde trabalho. E tem alguém me chamando, mas nunca consigo ver quem é. Regina parou de mexer o café e olhou diretamente para Sofia. Filha, trabalho em hospital há 15 anos. Aprendi que em lugares onde há tanto sofrimento e tanto amor concentrados, coisas estranhas acontecem. Sonhos, pressentimentos, coincidências que não são bem coincidências. Você está dizendo que acredita em coisas sobrenaturais? Estou dizendo que já vi muita coisa que a ciência não consegue explicar e que talvez seus sonhos estejam tentando te dizer alguma coisa. No trabalho, Sofia começou a notar que sempre que passava pelo elevador do hospital,
Sentia uma estranha compulsão de apertar o botão do 12º andar, justamente o andar de cuidados paliativos, onde ela nunca havia trabalhado. Era uma sensação física, como se algo estivesse puxando ela para cima. Dona Marta, Sofia perguntou num dia de coragem, algum dia posso trabalhar no andar de cuidados paliativos? A supervisora olhou para Sofia com surpresa. Filha, aquele é o andar mais pesado do hospital. Lá ficam os pacientes terminais, as famílias mais desesperadas. Por que você quer trabalhar lá? Não sei explicar. Tenho curiosidade. Cuidados paliativos não é lugar para curiosidade, é lugar para vocação. As pessoas que trabalham lá precisam ter um preparo emocional muito grande. Você tem certeza? Sofia sentiu uma certeza estranha, como se a resposta viesse de algum lugar mais profundo que sua mente consciente. Tenho, sim. Vou conversar com a coordenadora de lá. Mas, Sofia, se você for para aquele andar, vai ver coisas muito difíceis. Pessoas morrendo, famílias se despedindo. Tem certeza que consegue lidar? Naquela noite, Sofia contou para Regina sobre sua conversa com Dona Marta. Regina ficou em silêncio por alguns minutos antes de responder. Sofia, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você já se perguntou por que uma menina que passou pela infância que você passou, que viveu nas ruas, que tinha todos os motivos para se tornar amarga e fechada, por que essa menina tem o dom natural de consolar pessoas que sofrem? Sofia nunca havia pensado sobre isso dessa forma. Não sei. Talvez seja porque eu entendo o sofrimento. Talvez. Ou talvez seja porque você foi moldada por experiências difíceis, justamente para poder ajudar outros que passam por experiências difíceis. Já pensou nisso? 2 semanas depois, Sofia recebeu a aprovação para ser transferida para o 12º andar. Cuidados paliativos. O andar onde as pessoas vinham para morrer com dignidade, cercadas de amor e cuidado médico, mas sem esperança de cura. No primeiro dia trabalhando no novo andar, Sofia sentiu algo que não conseguia nomear. Era como se tivesse chegado em casa depois de uma viagem muito longa. Os corredores, a luz suave, até mesmo o cheiro diferente. Tudo era exatamente como em seus sonhos. Sofia, você está bem? Perguntou Márcia, a enfermeira-chefe do andar. Você ficou muito pálida quando saiu do elevador. Estou bem. É só que este lugar me parece familiar. Familiar? Você nunca trabalhou aqui antes. Não, mas sonhei com estes corredores. Márcia olhou para Sofia com uma expressão que misturava surpresa e compreensão. Filha, você não é a primeira pessoa que me diz isso. Este andar tem uma energia diferente. Algumas pessoas são mais sensíveis a isso. Durante a primeira semana, Sofia trabalhou com dedicação redobrada. Limpava cada quarto com cuidado especial, conversava gentilmente com cada paciente, oferecia água ou um sorriso para cada familiar que encontrava pelos corredores. Mas havia um quarto que ela ainda não havia entrado. O quarto 237. Toda vez que Sofia passava em frente à porta do 237, sentia aquela mesma sensação de ser puxada, mas ao mesmo tempo, um medo inexplicável a impedia de entrar. A enfermeira responsável por aquele quarto sempre dizia: "Deixa o 237 para depois, Sofia. A paciente está dormindo." Quem é a paciente do 237? Sofia perguntou para Márcia numa tarde. Uma mulher de 45 anos, câncer terminal, está em coma há 2 semanas. A família disse que pode desligar os aparelhos a qualquer momento, mas ela resiste. Resiste? Às vezes isso acontece. Pacientes em coma que deveriam ter morrido há dias, mas que continuam vivos como se estivessem esperando alguma coisa. Os médicos chamam de força de vontade inconsciente. Naquela noite, Sofia teve o sonho mais vívido de todos. Desta vez, ela conseguiu abrir a porta completamente. Do outro lado, viu uma mulher deitada numa cama de hospital, com tubos e aparelhos ao redor. A mulher abriu os olhos, estendeu a mão e disse com voz clara: "Sofia, minha filha, finalmente você me encontrou." Sofia acordou chorando e suando frio. Desta vez, ela soube que não era apenas um sonho, era algum tipo de chamado. Na manhã seguinte, ela foi direto falar com Márcia. "Eu preciso limpar o quarto 237 hoje." "Sofia, eu já disse que... Por favor, eu sei que vai parecer loucura, mas preciso entrar naquele quarto. É como se alguém estivesse me chamando." Márcia olhou nos olhos de Sofia e viu uma determinação que não era apenas profissional. "Está bem, mas você vai entrar comigo." Ao meio-dia, Sofia empurrou seu carrinho de limpeza em direção ao quarto 237. Seus pés pareciam pesados, seu coração batia acelerado.
Suas mãos tremiam ligeiramente. Quando Márcia girou a maçaneta da porta, Sofia sentiu que sua vida inteira havia sido uma preparação para aquele momento. O que ela viu quando a porta se abriu foi exatamente o que havia sonhado. Uma mulher deitada na cama, cercada de aparelhos, com cabelos castanhos espalhados no travesseiro. Mas havia algo mais, algo que fez Sofia ficar paralisada na porta. Aquele rosto, mesmo magro e envelhecido pela doença, era familiar. Não familiar de uma forma vaga, como quando achamos que conhecemos alguém da rua. Era familiar de uma forma visceral, como quando olhamos no espelho. Sofia deixou o carrinho de limpeza na porta e caminhou lentamente até a cama. Suas mãos tremiam quando se apoiou na grade lateral e olhou mais de perto para o rosto da mulher. Era nesse momento que 15 anos de dor, abandono e questionamentos sobre Deus estavam prestes a encontrar uma resposta que mudaria tudo para sempre. Capítulo 7. O que vou contar agora vai deixar você sem palavras sobre como Deus orquestra os encontros mais importantes de nossas vidas. Sofia ficou parada ao lado da cama do quarto 237 por vários minutos, apenas olhando para o rosto da mulher em coma. Sofia, você está bem? Perguntou Márcia, que havia notado que a jovem não havia começado a limpeza e parecia em estado de choque. Eu conheço ela, Sofia sussurrou sem conseguir tirar os olhos da paciente. Como assim, conhece? Ela está em coma há 3 semanas. É impossível você ter conversado com ela. Não, eu lembro deste rosto, mas não sei de onde. Sofia sentiu as pernas fraquejarem. Havia algo naquelas feições que despertava uma memória muito antiga, muito enterrada. Os olhos fechados, o formato do nariz, a curva dos lábios, era como olhar para uma versão mais velha e doente de si mesma. Márcia, posso perguntar uma coisa? Qual é o nome completo dela? Márcia consultou a prancheta médica. Helena Mendes Silva, 45 anos. Por que está perguntando? Sofia sentiu o mundo girar ao ouvir o nome. Mendes. O mesmo sobrenome que ela usava no orfanato. O sobrenome que estava escrito em sua certidão de nascimento, abandonada junto com ela. Márcia. Eu preciso saber. Ela tem família? Alguém vem visitá-la? Não. O prontuário dela diz que não tem parentes conhecidos. Foi internada pelo SAMU quando desmaiou na rua. Não tinha documentos de identificação, nada. Só conseguimos identificá-la, porque as digitais dela estavam no sistema da Receita Federal. Sofia olhou novamente para Helena. Se fosse coincidência o sobrenome, seria uma coincidência muito específica. Mas havia algo mais profundo que a incomodava, uma sensação de reconhecimento que vinha do fundo da alma. Márcia, posso ver o prontuário completo dela? Sofia, você sabe que não posso mostrar informações médicas confidenciais para funcionários da limpeza. Por favor, Sofia interrompeu, e havia lágrimas em seus olhos. Eu acho que pode ser minha mãe. Márcia parou de organizar os medicamentos e olhou diretamente para Sofia. Sua mãe? Sofia, que história é essa? Eu fui abandonada numa porta de orfanato quando tinha 5 anos. Nunca soube o nome real da minha mãe, só o sobrenome que estava na minha certidão de nascimento. Mendes. E este rosto? Eu tenho certeza de que já vi este rosto antes. Márcia ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Depois, com uma expressão compreensiva, disse: Sofia, vou conversar com a assistente social do hospital. Se você realmente suspeita que pode haver uma relação familiar, podemos verificar isso oficialmente. Quanto tempo ela tem? Pelo estado atual, talvez alguns dias. O câncer está muito avançado. Ela está sendo mantida viva pelos aparelhos, mas os órgãos estão parando gradualmente. Sofia sentiu uma urgência desesperadora. Márcia, enquanto vocês verificam a documentação, posso continuar limpando este quarto? Posso ficar um pouco mais perto dela? Claro, na verdade, seria bom alguém ficar com ela. Mesmo em coma, os pacientes percebem quando há alguém por perto. Durante os 3 dias seguintes, Sofia passou todos os seus momentos livres no quarto 237. Conversava com Helena como se ela estivesse acordada, contando sobre sua vida, sobre o orfanato, sobre as ruas, sobre o hospital. Oi, Helena, ela dizia todas as manhãs. Sou a Sofia, a moça da limpeza. Se você for realmente quem eu acho que é, bem, temos muito assunto para colocar em dia. No 2º dia, Sofia trouxe sua certidão de nascimento para comparar com o prontuário médico de Helena. A assistente social, Dona Carmen, analisou os documentos com cuidado. Sofia, há algumas coincidências interessantes. O sobrenome, óbvio, mas também a data de nascimento de Helena.
Se ela tivesse tido uma filha aos 25 anos, a data coincidiria exatamente com seu nascimento. Isso significa que é possível, mas não podemos ter certeza sem um exame de DNA. E para isso, precisaríamos de autorização judicial, pois ela não pode consentir. Quanto tempo demora esse processo? Dona Carmen olhou para Sofia com expressão triste. Algumas semanas, talvez meses. Ela não tem semanas, Sofia disse, sentindo um desespero crescer no peito. Foi naquela noite que Sofia tomou uma decisão que mudaria tudo. Em vez de ir para casa depois do expediente, ela pediu para Márcia se podia ficar um pouco mais no hospital. Vou fazer companhia para Helena. Mesmo que ela não possa ouvir, não quero que ela fique sozinha. Márcia sabia que era contra as regras do hospital, mas algo na súplica de Sofia a tocou. Está bem, mas não conta para ninguém que eu permiti isso. Sofia passou a noite inteira no quarto 237, sentada numa cadeira ao lado da cama de Helena. Por volta das 3 da madrugada, quando o hospital estava mais silencioso, ela começou a falar coisas que nunca havia dito para ninguém. Helena, se você for mesmo minha mãe, eu quero que saiba que passei anos odiando você, odiando o abandono, odiando aquele bilhete, odiando até mesmo Deus por ter permitido que você me deixasse. Mas agora, vendo você aqui, sozinha e morrendo, eu só quero entender por quê. Só quero saber se algum dia você pensou em mim. Foi quando aconteceu o impossível. Helena abriu os olhos. Não foi um despertar gradual. Foi súbito, como se alguém tivesse acendido uma luz. Seus olhos se abriram completamente e se direcionaram diretamente para Sofia. Sofia ficou paralisada. Depois de 3 semanas em coma profundo, Helena estava acordada e olhando diretamente para ela. Mas mais impressionante ainda era a expressão no rosto de Helena. Não era confusão, como seria esperado de alguém acordando de um coma. Era reconhecimento. Sofia! Helena sussurrou com uma voz rouca e fraca, mas audível. Sofia sentiu as lágrimas explodindo de seus olhos. Você sabe quem eu sou? Helena tentou levantar a mão, e Sofia instintivamente segurou os dedos frios e magros. Minha filha, eu sabia que Deus traria você de volta para mim antes de eu morrer. Naquele momento, 15 anos de dor, abandono e questionamentos sobre Deus começaram a se dissolver. Sofia finalmente entendeu que este encontro não era coincidência. Era providência. Era a resposta para todas as orações que ela havia feito com raiva, para todos os gritos que havia dado para o céu, para toda a revolta que havia carregado contra um Deus que ela achava que a havia abandonado. Mas a revelação mais impressionante ainda estava por vir. Capítulo 8. Esta parte da história vai tocar seu coração de uma forma que você nunca imaginou ser possível. Sofia segurou a mão de Helena e sentiu uma conexão que transcendia qualquer explicação médica ou científica. Era o reencontro de 2 almas que haviam sido separadas por circunstâncias, mas nunca verdadeiramente desconectadas. Mamãe? Sofia sussurrou, usando uma palavra que não pronunciava há 15 anos. Helena fechou os olhos por um momento, e lágrimas começaram a escorrer por suas faces magras. Você me chamou de mamãe. Eu pensei que nunca mais ouviria isso da sua boca. Como você sabia que era eu? Como você me reconheceu? Filha, uma mãe nunca esquece o rosto da própria filha. Mesmo 15 anos depois, mesmo doente, mesmo em coma, quando ouvi sua voz conversando comigo estes últimos dias, meu coração sabia que era você. Sofia sentiu uma mistura de emoções contraditórias, alívio, raiva, tristeza, alegria, tudo ao mesmo tempo. Você conseguia me ouvir enquanto estava em coma? Ouvia tudo. Sua voz me trouxe de volta. Durante essas semanas, eu estava flutuando num lugar entre a vida e a morte. Mas sua voz era como uma âncora me puxando de volta. Mas por quê? Sofia finalmente fez a pergunta que a consumia há anos. Por que você me abandonou? Por que escreveu aquele bilhete dizendo que Deus cuidaria melhor de mim? Helena fechou os olhos. E Sofia pôde ver a dor física e emocional lutando dentro dela. Filha, você precisa entender. Quando você tinha 5 anos, eu descobri que estava com câncer. Um câncer agressivo que me dava poucos meses de vida. Sofia sentiu o ar sair de seus pulmões. Câncer. Desde quando eu era criança. O médico disse que eu tinha no máximo 6 meses. 6 meses para morrer. 6 meses de tratamentos que me fariam definhar até virar uma sombra. Eu não queria que você me visse assim. Não queria que sua última lembrança de mim fosse de uma mulher sofrendo, magra, sem cabelo, sem vida. Então você preferiu que eu pensasse que você me havia abandonado por não me amar? Sofia, foi a decisão mais difícil da minha vida.
Mas eu queria que você se lembrasse de mim como a mãe que brincava com você, que cantava músicas de ninar, que fazia você rir, não como alguém morrendo de dor numa cama de hospital. Sofia estava chorando tanto que mal conseguia enxergar Helena. Mas você não morreu em 6 meses. Você viveu 15 anos. Os médicos erraram o prognóstico. O câncer entrou em remissão por alguns anos, mas quando melhorei, você já estava no orfanato há 2 anos. Eu tentei te buscar de volta, mas eles disseram que você estava bem adaptada, que tinha uma nova vida, que seria cruel te tirar de lá só para satisfazer meu egoísmo de mãe. Você tentou me buscar de volta? Tentei várias vezes. Mas a assistente social me convenceu de que seria melhor deixar você em paz, que você estava crescendo saudável, estudando, fazendo amigos. Eles me fizeram acreditar que eu seria egoísta se rompesse sua nova estabilidade só porque eu estava me sentindo culpada. Sofia sentiu uma raiva diferente, não mais contra Helena, mas contra um sistema que havia impedido a reunião de mãe e filha. Então você ficou todos esses anos sabendo onde eu estava? Não. Depois que desisti de te buscar legalmente, eu me mudei para outra cidade. Tentei reconstruir minha vida, mas o câncer voltou há 2 anos, desta vez mais agressivo. Voltei para São Paulo porque queria morrer perto de onde você estava, mesmo sem te ver. Helena, mamãe, eu passei anos odiando você, odiando Deus, achando que tinha sido abandonada porque não era digna de amor. Helena usou toda a sua força para apertar a mão de Sofia. Filha, não houve um único dia em todos esses 15 anos que eu não pensei em você. Não houve uma noite que eu não orei para detentar novamente RD continuar Editareus cuidar de você. Não houve um momento que eu não me arrependesse da minha decisão. Você orava por mim, mesmo depois de me abandonar. Toda noite, Sofia. Toda noite eu pedia para Deus te proteger, te guiar, te dar força para superar a dor que eu havia causado. E eu pedia uma coisa específica. Helena fez uma pausa, tentando encontrar forças para continuar. O que você pedia? Eu pedia para que, se fosse da vontade dele, ele me permitisse te ver mais uma vez antes de eu morrer, para que eu pudesse te explicar, te pedir perdão, te dizer que te abandonei por amor, não por falta de amor. Sofia sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. Você estava orando para me ver novamente, e eu estava gritando para Deus que ele não existia, e mesmo assim, ele nos trouxe de volta uma para a outra. Filha, você não acha que é mais que coincidência você ter conseguido exatamente este emprego neste hospital, trabalhando exatamente no andar onde eu estava internada? Pela primeira vez em 15 anos, Sofia considerou seriamente a possibilidade de que Deus realmente existia e que havia um plano maior para a sua vida. Mamãe, eu preciso que você saiba. Eu vivi nas ruas, passei fome, dormi no frio, fui abandonada de novo. Eu sei, filha, e me perdoa. Me perdoa por não ter sido forte o suficiente para lutar contra a doença com você ao meu lado. Me perdoa por ter acreditado que estava te protegendo, quando na verdade estava te causando uma dor maior. Eu te perdoo, Sofia disse sem hesitar, e as palavras saíram de um lugar mais profundo que sua mente consciente. Eu te perdoo, mamãe. Helena sorriu pela primeira vez, e Sofia pôde ver a mulher que ela havia sido antes da doença. Jovem, carinhosa, cheia de vida. Sofia, há uma coisa que você precisa saber sobre o bilhete que deixei com você. O quê? Quando escrevi, Deus vai cuidar de você melhor que eu. E não era porque eu não te amava o suficiente. Era porque eu sabia que meu amor humano, mesmo sendo imenso, tinha limitações. Eu ia morrer, ia te deixar órfã de qualquer forma. Mas o amor de Deus é eterno, infinito, e Ele nunca te abandonaria. Mas eu me senti abandonada por Deus também. E mesmo assim, olha onde você está. Você sobreviveu, cresceu, se tornou uma mulher forte e bondosa. Você trabalha cuidando de pessoas doentes, levando conforto para quem sofre. Filha, você não vê? Deus te moldou através da dor para que você pudesse ser suas mãos curando a dor de outros. Sofia olhou ao redor do quarto 237. Depois olhou para Helena, depois olhou para suas próprias mãos. Mãos que haviam limpado centenas de quartos, consolado dezenas de pacientes, segurado as mãos de pessoas que precisavam sentir que não estavam sozinhas. Mamãe, quanto tempo você tem? Helena olhou para os aparelhos ao redor dela, depois de volta para Sofia. Não muito, talvez horas, talvez um dia, mas agora já não importa. Deus respondeu minha última oração. Você está aqui. Não fala assim. Agora que te encontrei, não posso te perder de novo. Filha, você não vai me perder. Você vai me levar no coração para sempre. E agora você sabe a verdade, que tudo que você passou
por mais doloroso que tenha sido, te trouxe até aqui, até este momento, até esta revelação. Sofia passou a madrugada inteira conversando com Helena, contando sobre sua vida, ouvindo histórias sobre os primeiros 5 anos que elas haviam passado juntas. Histórias que Sofia havia enterrado tão profundamente na memória que pensava tê-las perdido para sempre. Você se lembra da música que eu cantava para você dormir? Helena perguntou. Qual música? Helena, mesmo fraca, começou a cantarolar suavemente. Brilha, brilha, estrelinha, como eu quero saber se você é de fato uma estrela no céu. Algo se rompeu dentro de Sofia. A melodia despertou uma memória visceral. Mãos carinhosas arrumando seu cabelo. Uma voz doce cantando no escuro. A sensação de segurança absoluta. Eu lembro dessa música. Você costumava pedir para eu cantar 3 vezes antes de conseguir dormir. E você sempre cantava? Sempre. E quando você finalmente dormia, eu ficava mais alguns minutos apenas te olhando, agradecendo a Deus por ter me dado a filha mais perfeita do mundo. Quando o sol nasceu, Helena estava visivelmente mais fraca, mas seus olhos continuavam brilhando com uma paz que Sofia nunca havia visto em ninguém. Sofia, posso te pedir uma coisa? Qualquer coisa, mamãe. Promete que vai parar de odiar Deus? Promete que vai entender que Ele nunca te abandonou, mesmo quando você achava que sim? Sofia olhou pela janela do hospital, vendo a cidade acordar, pensando em toda a sua jornada. O orfanato, as ruas, Antônio, Regina, o trabalho no hospital, todos os acasos que a haviam levado até aquele momento. Eu prometo, ela sussurrou, eu prometo que vou tentar acreditar que Deus tem um plano, mesmo quando eu não consigo entender qual é. Helena sorriu uma última vez. Então minha missão aqui está completa. Posso partir em paz. Capítulo 9. Deixe-me contar os momentos finais que selaram para sempre a transformação de Sofia e sua compreensão sobre como Deus trabalha de maneiras que jamais conseguimos imaginar. Helena passou suas últimas horas conscientes, compartilhando com Sofia memórias preciosas dos primeiros 5 anos de vida que elas haviam vivido juntas. Sofia, você se lembra do seu boneco de pano? O Zeca. Sofia fechou os olhos, forçando a memória a voltar. Lentamente, a imagem de um boneco de pano com cabelos de lã amarela começou a se formar em sua mente. Zeca, ele tinha um chapéu azul? Tinha sim. Você levava ele para todo lugar. Quando fomos ao parque pela última vez, você disse que o Zeca estava triste porque não queria que eu fosse embora de viagem. Você disse que ia viajar? Eu não conseguia te dizer que estava indo para o hospital. Disse que ia fazer uma viagem longa e que quando voltasse, você já seria uma mocinha. Sofia sentiu o coração apertar. Eu acreditei que você ia voltar. E eu voltei, filha. Demorei 15 anos, mas voltei. E você cresceu e se tornou exatamente a mocinha linda e forte que eu sabia que você seria. Por volta das 10 da manhã, Márcia veio verificar os sinais vitais de Helena e ficou impressionada ao encontrá-la acordada e conversando. Isso é impossível. Os exames de ontem indicavam falência múltipla dos órgãos. Márcia, Helena disse com voz fraca, mas clara. Esta é minha filha Sofia, a filha que eu não via há 15 anos. Márcia olhou de Helena para Sofia, depois de volta para Helena. Vocês confirmaram o parentesco? Não precisamos de exame. Sofia disse, segurando a mão de Helena. Eu sei que ela é minha mãe. Sempre soube desde o primeiro momento que entrei neste quarto. Como é possível ela estar acordada e lúcida? Ontem ela estava desenganada. Helena sorriu fraquamente. Às vezes o amor é um remédio mais forte que qualquer medicamento. Eu precisava ficar viva o tempo suficiente para me despedir da minha filha adequadamente. Durante a tarde, Helena começou a ficar mais fraca, mas continuava conversando com Sofia sobre coisas práticas. Filha, na minha bolsa que está no armário do hospital, tem algumas coisas que quero que você tenha. Sofia encontrou uma bolsa pequena e desgastada. Dentro havia algumas fotos antigas dela e Helena juntas, um anel simples de ouro e um envelope lacrado com o nome Sofia, escrito na frente. O que é isso? Uma carta que escrevi para você todo ano no seu aniversário. São 15 cartas, uma para cada ano que ficamos separadas. Nelas eu contei tudo o que estava acontecendo na minha vida. Como eu estava me sentindo, quanto eu sentia sua falta. Sofia abriu o envelope com mãos trêmulas. Havia realmente 15 cartas, cada uma datada no dia do seu aniversário. A primeira estava escrita numa letra ainda firme. Minha querida Sofia, hoje você faz 6 anos e eu não estou aí para cantar parabéns. Você escreveu para mim todos esses anos? Todo aniversário,
todo o Natal, todo o Dia das Mães. Eu escrevia cartas contando como tinha sido meu ano, dizendo que te amava, pedindo perdão por não estar com você. Sofia segurou as cartas contra o peito. Por que você guardou todas? Porque eu sempre tive esperança de que um dia poderia entregar pessoalmente. E hoje posso. Por volta das 5 da tarde, Helena começou a ter dificuldade para respirar. Márcia ajustou os equipamentos, mas era evidente que o fim estava próximo. Sofia, você quer que eu chame um padre? Sofia olhou para Helena, que assentiu fracamente. Sim, por favor. O padre chegou 15 minutos depois. Um homem jovem e gentil chamado Padre Miguel. Helena, Sofia, como posso ajudá-las neste momento? Padre, Helena sussurrou. Eu gostaria de fazer uma confissão e eu gostaria que minha filha entendesse por que eu acredito em Deus, mesmo depois de tudo que passamos. Claro, filha, fique à vontade. Sofia, durante todos esses anos separada de você, houve momentos em que quis desistir de viver. Quando o câncer voltou, quando me senti mais sozinha, quando a dor ficava insuportável, mas sempre que pensava em desistir, algo acontecia que me dava força para continuar. O que acontecia? Sonhos. Eu sonhava com você crescendo, se tornando uma mulher forte. Sonhava que você estava bem, que estava ajudando outras pessoas. E eu sentia que Deus estava me mostrando que você estava cumprindo um propósito maior e que nossa separação, por mais dolorosa que fosse, fazia parte desse propósito. Mamãe, Sofia, eu sei que você passou anos odiando Deus, mas olha para onde você está. Você trabalha cuidando de pessoas doentes. Você traz paz para quem sofre. Você é exatamente a pessoa que eu orei para que você se tornasse. Deus não te abandonou. Ele te preparou. O padre Miguel, que estava ouvindo em silêncio, se aproximou. Sofia, posso dizer algo? Pode sim. Trabalho como capelão hospitalar há 10 anos. Já vi muitas pessoas morrerem, muitas famílias se despedirem, mas raramente vi um reencontro tão claramente orquestrado pela providência divina. Sua mãe tem razão. Vocês foram reunidas no momento exato em que precisavam estar juntas. Por volta das 8 da noite, Helena estava muito fraca para falar, mas seus olhos continuavam fixos em Sofia. Mamãe, você quer que eu cante a música da estrelinha? Helena sorriu e assentiu levemente. Sofia, com a voz embargada, começou a cantar. Brilha, brilha, estrelinha, como eu quero saber se você é de fato uma estrela no céu. Quando terminou a música, Helena sussurrou suas últimas palavras. Sofia, agora eu sei que Deus realmente cuidou de você melhor que eu jamais poderia ter cuidado. Eu te amo, minha filha, para sempre. Helena fechou os olhos pacificamente às 20h45 de uma quinta-feira de março. Sofia segurou sua mão até o último suspiro, cantando baixinho a música da estrelinha. Quando os sinais vitais cessaram completamente, Sofia não sentiu desespero ou revolta. Pela primeira vez em sua vida, sentiu uma paz profunda e uma certeza absoluta. Deus existia, tinha um plano para sua vida e nunca a havia abandonado, nem por um segundo. Através das lágrimas, Sofia olhou para o céu através da janela do quarto 237 e sussurrou. Obrigada, Deus. Obrigada por me trazer de volta para ela a tempo. Obrigada por me mostrar que o abandono não foi abandono. Foi amor do jeito mais difícil possível. Capítulo 10. Esta parte da história vai mostrar como a morte de alguém que amamos pode ser, paradoxalmente, o momento em que começamos verdadeiramente a viver. Sofia passou a noite inteira no quarto 237, mesmo depois que levaram o corpo de Helena. Márcia havia permitido que ela ficasse para processar a despedida. Sozinha no quarto vazio, Sofia abriu as 15 cartas que Helena havia escrito. Cada uma era uma janela para os anos que haviam perdido juntas, mas também uma prova de que nunca estiveram verdadeiramente separadas. A carta do 6º aniversário dizia: Minha querida Sofia, o médico disse hoje que o tratamento está funcionando. Talvez eu não morra tão cedo quanto pensávamos, mas você já está no orfanato há 1 ano e eles dizem que seria cruel te tirar de lá agora. Não sei mais o que é certo ou errado, só sei que te amo. A carta do 10º aniversário. Sofia, hoje você faz 10 anos. Me disseram que você é uma criança rebelde no orfanato, que não gosta de falar sobre religião. Filha, eu entendo sua raiva, mas um dia você vai descobrir que Deus nunca te abandonou, mesmo quando parecia que sim. A carta do 15º aniversário, escrita apenas 2 anos atrás. Sofia, hoje você faz 15 anos. Não sei onde você está ou como está, mas continuo orando para que Deus nos permita um reencontro. O câncer voltou, e desta vez sei que não vou sobreviver por muito tempo.
Minha única oração agora é te ver mais uma vez antes de morrer. Quando terminou de ler todas as cartas, Sofia entendeu que sua mãe nunca havia parado de amá-la, nunca havia parado de pensar nela, nunca havia parado de orar por ela. O abandono que ela havia interpretado como rejeição era, na verdade, o maior ato de amor que uma mãe doente poderia ter feito. Na manhã seguinte, Regina encontrou Sofia saindo do hospital com olhos vermelhos, mas serenos. Sofia, você passou a noite toda aqui? Eu estava preocupada. Regina, ela morreu. Quem morreu? Minha mãe. A paciente do quarto 237 era minha mãe biológica. Regina parou de caminhar e olhou para Sofia em choque. Sua mãe? Como você descobriu? Durante o caminho para casa, Sofia contou toda a história para Regina. O reconhecimento, o despertar milagroso de Helena, as 15 cartas, a explicação sobre o abandono. Regina ouvia em silêncio, com lágrimas nos olhos. Sofia, você percebe o que aconteceu? E você percebe como Deus trabalhou cada detalhe para que vocês se reencontrassem no momento certo? Percebo sim. E pela primeira vez na minha vida, Regina, eu acredito que Deus realmente existe e que tem um plano para mim. Como você se sente? Em paz. Pela primeira vez em 15 anos eu me sinto em paz. Não há mais raiva, não há mais revolta. Só gratidão por ter podido me despedir dela sabendo a verdade. Nos dias que se seguiram, Sofia organizou o funeral de Helena com a ajuda de Regina e Dona Carmen, a assistente social do hospital. Foi um funeral pequeno, mas estava presente todo o pessoal do 12º andar, que havia testemunhado o reencontro milagroso entre mãe e filha. Durante o velório, várias pessoas se aproximaram de Sofia com histórias impressionantes. Sua mãe falava de você, disse uma enfermeira que havia cuidado de Helena. Mesmo em coma, às vezes ela sussurrava Sofia durante a noite. Quando ela foi internada, contou a recepcionista, a primeira coisa que ela perguntou quando recuperou a consciência por alguns minutos foi se havia uma funcionária chamada Sofia trabalhando no hospital. Ela sabia que você estava aqui? Sofia perguntou. Acho que sim. É como se ela tivesse vindo para cá procurando por você. No dia seguinte ao funeral, Sofia voltou ao trabalho com uma perspectiva completamente nova. Cada paciente que encontrava, cada família que consolava, cada momento de dor que testemunhava, ganhava um significado diferente. Sofia, disse Dona Marta, você está diferente, mas não sei como explicar. Estou em paz, Dona Marta. Finalmente entendi qual é meu propósito aqui. Qual é? Ser as mãos de Deus cuidando de pessoas que sofrem. Ser a filha que minha mãe orou para que eu me tornasse. 2 semanas depois, Sofia fez algo que surpreendeu a todos. Pediu para ser transferida permanentemente para o setor de cuidados paliativos. Quero trabalhar só com pacientes terminais e suas famílias. Sofia, esse é o setor mais pesado do hospital. Tem certeza? Tenho, Dona Marta. É exatamente onde eu preciso estar. Na primeira semana trabalhando exclusivamente no 12º andar, Sofia fez algo que nenhum funcionário havia feito antes. Ela memorizou o nome de cada paciente, de cada familiar, de cada pessoa que entrava e saía daquele andar. Bom dia, seu José. Como o senhor dormiu hoje? Sofia, você lembra do meu nome? Claro que lembro. O senhor é especial para mim. Para Maria, cujo filho estava morrendo de leucemia aos 8 anos. Maria, você quer que eu fique com o Pedro enquanto você vai tomar um café? Às vezes, as crianças gostam de conversar com alguém que não seja da família. Para Ana, que estava se despedindo do marido de 40 anos de casamento. Ana, o senhor Roberto sabe que a senhora o ama. Ele pode ouvir tudo que a senhora está dizendo para ele. O que mais impressionava os médicos e enfermeiros era que Sofia conseguia trazer paz para as situações mais desesperadoras. Famílias que chegavam revoltadas com Deus saíam agradecendo pela oportunidade de se despedirem com dignidade. Como você faz isso? Perguntou o Padre Miguel, que havia se tornado amigo de Sofia depois de ter acompanhado a despedida com Helena. Eu conto para eles a minha história. Sofia respondeu simplesmente. Conto como Deus trabalha mesmo quando achamos que Ele nos abandonou. Conto como o amor nunca morre, mesmo quando as pessoas partem. 3 meses depois da morte de Helena, Sofia recebeu uma proposta inesperada de Márcia. Sofia, que tal fazer um curso de auxiliar de enfermagem? Com sua vocação para cuidados paliativos, você poderia fazer muito mais pelos pacientes. Você acha que eu conseguiria? Sofia, você já faz mais pelos pacientes deste andar do que muitos enfermeiros formados. Só falta o diploma oficial. Naquela noite, Sofia contou para Regina sobre a proposta. O que você acha?
Acho que sua mãe ficaria orgulhosa. Acho que você encontrou exatamente o que Deus planejou para a sua vida. Sofia olhou para a foto de Helena, que mantinha na cabeceira da cama, uma das fotos antigas que encontrara na bolsa dela. Mãe, se você pode me ouvir de onde estiver, obrigada por ter orado para que Deus cuidasse de mim. Agora eu entendo que Ele nunca parou de cuidar. E foi assim que Sofia, a menina abandonada que havia odiado Deus por 15 anos, descobriu sua verdadeira vocação: ser instrumento da paz divina nos momentos mais difíceis da vida humana. Cada vida que tocava, cada família que consolava, cada pessoa que ajudava a encontrar paz diante da morte, era uma forma de honrar o amor de uma mãe que havia feito o maior sacrifício possível e de um Deus que nunca havia parado de cuidar dela. Capítulo 11. O que vou contar agora vai deixar você emocionado sobre como Deus usa nossa própria história de dor para curar a dor de outras pessoas de maneiras que jamais imaginaríamos. Um ano depois da morte de Helena, Sofia havia se tornado uma espécie de lenda no Hospital das Clínicas. Sofia havia terminado o curso de auxiliar de enfermagem e agora trabalhava oficialmente no setor de cuidados paliativos, mas seu papel havia se expandido muito além das funções técnicas. Ela havia se tornado a pessoa que os médicos chamavam quando uma família estava tendo dificuldade para aceitar um diagnóstico terminal. Sofia, preciso da sua ajuda, disse Dr. Carlos, o oncologista-chefe, numa manhã de segunda-feira. Temos uma situação delicada no quarto 215. O que está acontecendo? Criança de 6 anos com leucemia terminal. Os pais estão revoltados com Deus, dizem que se ele existisse, não permitiria que uma criança inocente morresse. A mãe está gritando que odeia a religião, que odeia qualquer um que fale de fé. Você poderia tentar? Sofia sentiu um aperto no peito. A situação era quase idêntica à sua própria história. Uma criança enfrentando algo impossível de entender, pais revoltados com Deus. Claro, doutor, posso tentar. Quando Sofia entrou no quarto 215, encontrou um cenário de desespero. A pequena Luísa estava dormindo, conectada a vários aparelhos, enquanto seus pais, Márcia e João, estavam claramente esgotados, física e emocionalmente. Quem é a senhora? Perguntou Márcia com um tom hostil. Se veio falar de Deus, pode ir embora. Não queremos ouvir sobre um Deus que mata crianças inocentes. Meu nome é Sofia. Sou auxiliar de enfermagem aqui. E não vim falar de Deus, Sofia disse calmamente, se aproximando devagar. Vim falar sobre uma criança que também teve sua vida virada de cabeça para baixo quando tinha 5 anos. Márcia olhou para Sofia com curiosidade, misturada à desconfiança. Que criança? Eu. Quando tinha 5 anos, fui abandonada na porta de um orfanato. Por 15 anos odiei Deus exatamente como vocês estão odiando agora. Sofia puxou uma cadeira e se sentou ao lado do casal. Posso contar minha história para vocês? Não vou pregar nada. Não vou tentar convencê-los de nada. Só quero compartilhar o que aprendi sobre como Deus trabalha, de formas que às vezes não conseguimos entender. Durante a próxima hora, Sofia contou toda a sua história. O abandono, a raiva, as ruas, o reencontro com Helena, a descoberta da verdade por trás do que ela havia interpretado como abandono. Márcia e João ouviram em silêncio, com lágrimas nos olhos. Sofia, Márcia disse quando ela terminou. Sua história é linda, mas nossa filha vai morrer. Como isso pode ter algum propósito divino? Márcia, não vou fingir que sei por que crianças ficam doentes. Não vou dizer que entendo os mistérios da vida e da morte, mas posso dizer uma coisa que aprendi. Às vezes, o tempo que temos com alguém que amamos é mais importante que a quantidade de tempo. Como assim? Vocês tiveram 6 anos com Luísa. 6 anos de amor, de risadas, de memórias preciosas. Eu tive 5 anos com minha mãe. E depois 15 anos pensando que ela não me amava. No final, descobri que os 5 anos de amor valeram mais que os 15 anos de dor. João, que havia ficado calado até então, falou: mas nossa filha vai morrer sem entender por quê. Isso não é justo. João, posso perguntar uma coisa? Luísa sabe que vocês a amam? Claro que sabe. Ela se sente amada todos os dias? Sim. Então ela tem o que muitas crianças nunca têm: a certeza absoluta de que é amada. Isso não é pouco. Isso é tudo. Ao longo das semanas seguintes, Sofia passou parte de cada dia com a família de Luísa, não pregando, não tentando convencê-los de nada, apenas estando presente nos momentos difíceis. Sofia, Luísa disse numa tarde, quando estava acordada e conversando. Mamãe disse que você também foi criança triste. Foi sim, princesa.
Mas depois descobri que mesmo nos momentos tristes, havia alguém cuidando de mim. Quem cuidava de você? Pessoas boas que Deus colocou no meu caminho. Como sua mamãe e seu papai cuidam de você. Sofia, você acha que quando eu for para o céu, vou encontrar outras crianças para brincar? Sofia sentiu o coração apertar, mas respondeu com sinceridade. Luísa, eu acredito que no céu só existe alegria. E alegria precisa de amigos para ser completa. 2 semanas depois, Luísa faleceu dormindo, com seus pais segurando suas mãos. Sofia estava presente e foi testemunha de algo extraordinário. No momento da despedida final, Márcia sussurrou: Sofia, obrigada por nos ajudar a entender que o amor não morre quando as pessoas partem. Após o funeral de Luísa, Márcia e João procuraram Sofia no hospital. Sofia, queremos fazer algo em memória da nossa filha. Que tal criarmos um grupo de apoio para pais que estão passando pela mesma situação que passamos? Vocês fariam isso? Com sua ajuda, sim. Você tem o dom de transformar revolta em aceitação, desespero em paz. Outros pais precisam ouvir sua história. Foi assim que nasceu o Grupo Esperança. Reuniões semanais no hospital, onde Sofia compartilhava sua história com famílias que estavam enfrentando a perda de entes queridos. O grupo cresceu rapidamente e Sofia se tornou uma espécie de conselheira espiritual não oficial. Sofia, disse Padre Miguel, que havia começado a participar das reuniões, você percebe que se tornou exatamente aquilo que sua mãe orou para que você se tornasse? Como assim? Ela orou para que Deus cuidasse de você. E agora você é a forma que Deus escolheu para cuidar de outras pessoas. 2 anos depois do início do Grupo Esperança, Sofia recebeu uma ligação que mudaria sua vida novamente. Sofia, aqui é a irmã Benedita, do Lar São Francisco. Sofia sentiu o coração acelerar. A irmã Benedita, a religiosa que havia cuidado dela no orfanato. Irmã, como a senhora conseguiu meu telefone? Filha, você virou lenda por aqui. Soubemos através do Padre Miguel sobre seu trabalho no hospital. Sofia, preciso te contar uma coisa que descobrimos. O quê? Encontramos mais cartas da sua mãe. Ela escrevia para o orfanato também, todo ano, perguntando sobre você. Durante 15 anos, Helena Mendes escreveu pedindo notícias suas. Ela nunca parou de tentar saber se você estava bem. Sofia sentiu as lágrimas brotarem. Mesmo depois de morta, Helena continuava lhe enviando provas de que nunca havia parado de amá-la. Irmã, posso visitar o orfanato? Gostaria de ver essas cartas. E talvez conversar com as crianças que estão lá agora. Filha, seria maravilhoso ter você aqui. Muitas crianças aqui passam pelo mesmo que você passou, achando que foram abandonadas por Deus. E foi assim que Sofia fechou o círculo de sua história. A menina que havia fugido do orfanato aos 15 anos, revoltada com Deus, voltou aos 22 anos como mensageira da esperança divina, provando para uma nova geração de crianças abandonadas que Deus nunca nos abandona. Ele apenas trabalha de formas que às vezes demoram anos para entendermos. Capítulo 12. Esta é a revelação final que vai transformar completamente sua compreensão sobre como Deus orquestra cada detalhe de nossas vidas para um propósito maior. Sofia voltou ao Lar São Francisco numa tarde de sábado, 4 anos depois de ter fugido dali, como uma adolescente revoltada. Sofia, a irmã Benedita exclamou ao vê-la na porta. Como você mudou! Seus olhos estão diferentes. Tem paz. Irmã, a senhora se lembra do que me dizia quando eu gritava que Deus não existia? Lembro, sim. Eu dizia que um dia você entenderia que ele nunca havia te abandonado. A senhora estava certa. E agora quero contar para as crianças daqui a mesma coisa que a senhora tentava me dizer. As cartas que Helena havia enviado ao orfanato revelaram detalhes impressionantes que Sofia não conhecia. Helena não apenas perguntava sobre o bem-estar de Sofia, ela enviava dinheiro anonimamente para custear roupas, materiais escolares e até mesmo passeios para todas as crianças do orfanato. Sofia, disse a irmã Benedita mostrando os registros, sua mãe foi a benfeitora anônima do nosso orfanato por 15 anos. Ela trabalhava como costureira, ganhava pouco, mas sempre separava uma parte para enviar para cá. Ela fazia isso todo mês, religiosamente. Na carta sempre dizia, para que todas as crianças tenham o que minha Sofia precisa. Ela cuidava de você cuidando de outras crianças abandonadas. Sofia sentiu uma emoção indescritível ao perceber que sua mãe havia transformado a dor da separação em atos concretos de amor. Mesmo não podendo estar presente fisicamente, Helena havia estado presente através de sua generosidade. Irmã,
Posso conversar com as crianças que estão passando pela mesma revolta que eu passei? Filha, seria uma bênção. Temos várias crianças aqui que rejeitam qualquer conversa sobre fé. Naquela tarde, Sofia reuniu 16 crianças de idades entre 8 e 15 anos no mesmo refeitório onde ela havia rasgado o bilhete de sua mãe anos atrás. Pessoal, meu nome é Sofia e eu morei aqui dos 5 aos 15 anos. Você é a menina que fugiu? Perguntou um menino de 12 anos. A irmã Benedita sempre conta sua história. Sou sim, e fugi porque achava que Deus havia me abandonado. Quero contar para vocês o que descobri sobre isso. Durante 2 horas, Sofia compartilhou sua jornada completa, desde o abandono até o reencontro com Helena, desde a revolta até a paz. As crianças ouviram fascinadas, principalmente as mais rebeldes. Sofia, disse Ana, uma menina de 10 anos, mas e se nossos pais nunca voltarem? E se eles realmente não gostavam da gente? Ana, posso te fazer uma pergunta? Você sente que as irmãs aqui gostam de vocês? Sim. E você acha que é coincidência que existam pessoas no mundo dispostas a dedicar a vida inteira cuidando de crianças abandonadas? A menina ficou pensativa. Não sei. Ana, talvez seus pais tenham tido motivos que você ainda não entende. Ou talvez não tenham tido. Mas uma coisa eu posso garantir. Deus colocou pessoas que realmente se importam com você, bem aqui, neste lugar. Isso não é abandono. Isso é cuidado. Marcos, um adolescente de 14 anos conhecido por sua revolta contra qualquer menção religiosa, levantou a mão. Sofia, mas por que Deus permite que crianças sejam abandonadas? Marcos, eu também fiz essa pergunta milhares de vezes. E sabe qual resposta encontrei? Às vezes Deus permite situações dolorosas, porque sabe que somos fortes o suficiente para superá-las e ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo. Como assim? Olha para mim agora. Trabalho num hospital ajudando famílias que estão sofrendo. Consigo confortar essas pessoas justamente porque também sofri. Se eu tivesse tido uma vida fácil, não teria a mesma capacidade de entender a dor dos outros. Uma das irmãs que acompanhava a conversa comentou: crianças, vocês percebem que a Sofia se tornou exatamente o tipo de pessoa que vocês precisam? Alguém que entende vocês porque passou pelo mesmo? É verdade, disse Ana. Você entende nossa raiva? Entendo sim. E entendo que vocês têm o direito de sentir raiva. Mas também quero que vocês saibam que essa raiva pode se transformar em algo poderoso para ajudar outras pessoas. Ao final da tarde, algo extraordinário aconteceu. As crianças pediram para fazer uma oração em grupo, algo que muitas delas se recusavam a fazer há anos. Sofia, disse Marcos, você pode ensinar a gente a conversar com Deus sem fingir que não estamos com raiva? Claro, Deus prefere honestidade a fingimento. Sofia ensinou as crianças a fazer o que ela havia levado anos para aprender. Orar com sinceridade, incluindo as emoções difíceis. Deus, estamos com raiva porque não entendemos por que fomos abandonados, mas estamos tentando acreditar que o Senhor tem um plano. Nos ajuda a encontrar esse plano. 6 meses depois, Sofia foi convidada para se tornar conselheira oficial do orfanato, visitando todas as semanas para trabalhar especificamente com crianças que rejeitavam a fé. Sofia, disse a irmã Benedita 1 ano depois, você transformou este lugar. Não temos mais crianças revoltadas com Deus. Elas ainda sentem dor, ainda sentem saudades, mas têm esperança. Irmã, foi aqui que aprendi que às vezes Deus nos quebra para nos reconstruir mais fortes. Essas crianças vão ser adultos incríveis, porque aprenderam desde cedo que é possível superar qualquer dor. 3 anos depois, Sofia recebeu o convite que coroaria sua jornada. O Hospital das Clínicas queria criar um programa oficial de aconselhamento espiritual para famílias em luto, e queriam Sofia como coordenadora. Sofia, disse o diretor do hospital, seu trabalho se tornou referência nacional. Hospitais de todo o país querem replicar o que você criou aqui. Diretor, tudo o que fiz foi compartilhar minha própria história de dor e cura. E é exatamente isso que faz a diferença. Você não prega teorias, você vive exemplos. No dia da inauguração oficial do programa, Sofia estava no auditório do hospital falando para uma plateia de 200 médicos, enfermeiros e assistentes sociais sobre como transformar dor em propósito. Colegas, ela disse, há 15 anos, eu era uma criança revoltada gritando para Deus que ele não existia. Hoje, sou prova viva de que ele nunca parou de existir. Nunca parou de cuidar. Nunca parou de ter um plano.
Cada dor que senti, cada lágrima que derramei, cada momento de desespero pelo qual passei, me preparou para estar aqui hoje, ajudando outras pessoas a encontrarem esperança no meio de suas próprias dores. Ao final da palestra, uma jovem médica se aproximou de Sofia. Doutora Sofia, meu nome é Letícia. Perdi minha mãe quando tinha 8 anos e nunca consegui perdoar Deus por isso. Sua história me fez perceber que talvez minha vocação para a medicina tenha vindo justamente dessa dor. Letícia, essa é a maior prova de que Deus trabalha de formas misteriosas. Ele usou sua dor para despertar em você o desejo de curar a dor de outros. Naquela noite, Sofia voltou para casa e olhou para a foto de Helena que mantinha na sala. Mãe, obrigada por ter orado para que Deus cuidasse de mim. Ele cuidou de uma forma que nem você, nem eu, poderíamos ter imaginado. Transformou uma menina abandonada em instrumento da sua paz. E foi assim que Sofia compreendeu a revelação final de sua jornada. Não somos abandonados por Deus quando passamos por dores inexplicáveis. Somos escolhidos por Ele para sermos transformados, através dessas dores, em pessoas capazes de curar as dores de outros. Cada lágrima que derramamos pode se tornar bálsamo para as lágrimas de alguém. Cada momento de desespero que superamos pode se tornar esperança para quem ainda está desesperado. Sofia descobriu que Deus realmente havia cuidado dela melhor do que qualquer ser humano jamais poderia ter cuidado, não poupando-a do sofrimento, mas capacitando-a, através do sofrimento, para um propósito maior do que ela jamais sonhara ser possível. Sua história prova que quando Deus permite que sejamos quebrados, é porque tem um plano para nos reconstruir de uma forma mais bela e poderosa do que éramos antes, e que, às vezes, o maior ato de amor é justamente aquilo que, no momento, parece o maior abandono.